Sabe o que eu ia sugerir? Diga. Por favor, você pode falar que você não quer essa ideia. Vocês também, por favor. Pra gente falar um pouco de números, pra tentar ilustrar um pouco isso que a gente tava falando. Perfeito. E aí depois, até o ponto que puder, falar também... se eles não dão guidance, né? Vocês não dão guidance. Sem dar Mas guidance. tentar falar um pouco de 2024 também, do que vai, de forma geral, a gente poderia esperar. Eu acho que é legal de tentar trazer esses dois views, né? Assim, números de 23, o que a gente pode esperar de 24, até o ponto que vocês podem falar, obviamente. Vamos lá. Mas aí, eu acho que assim, a gente começa, vamos lá, se a gente pegar os últimos 12 meses do terceiro tri, né, que aí é onde até o limite que a gente pode falar que são números públicos. Os números consolidados, a gente está falando de 8,3 bi de receita, né, de faturamento, diferente aí dos 10 bi que eu falei, é porque as aquisições, elas aconteceram ao longo do ano, então quando a gente soma todo mundo, a gente está falando de quase 10 bi de faturamento. O trabalho que a gente vem fazendo é de expansão de margens, né, de aumento de rentabilidade operacional. Então, se eu disser que o ano de 2023 é um ano de consolidação desse trabalho que a gente tem feito, a gente está falando de quase 5 pontos percentuais versus o IPO, mas 2 pontos percentuais de margem versus o ano passado. A gente está falando de 1,5 bi aí, de uma companhia de 1,5 bi de EBITDA. Voltando ao número do IPO, 3 anos atrás, era uma empresa de 400 milhões de EBITDA. E com lucro de 220 milhões aí, 240 milhões nos últimos 12 meses também, o número do terceiro tri. Então, esses são grandes números JSL. Olhando para frente, e um número super importante que para mim talvez o que prova que a estratégia de aquisições somada ao crescimento orgânico está indo super certo. O crescimento do ROIC. Então, a gente tinha um ROIC lá na época do IPO de 7,3 pontos percentuais, de 7,3%, desculpa. E hoje a gente está falando de um ROIC de 15,7%. E é todo esse trabalho, não só de evoluir na operação, mas também de pensar na companhia da forma mais eficiente possível. Como é que eu faço mais com menos? E se a gente estiver olhando, já indo um pouco para... Edu, não sei se você tem algum comentário depois também, mas indo um pouco para 24, qual que é o momento JSL hoje? Eu acho que é manter o ritmo que a gente tem, a disciplina que a gente tem feito de alocação de capital, de estar nos projetos certos, com a rentabilidade adequada e principalmente focar em produtividade e eficiência. E é onde a gente acha que tem a capacidade ainda de expandir tanto o retorno e principalmente expandindo o retorno, a gente vê o EBITDA, todo esse movimento de margem que a gente teve de EBITDA ser traduzida para a última linha, né? Para o lucro líquido. Então, esse é um pouco talvez o tom que a gente está dando para 2024. Do ponto de vista de mercado, a gente está super positivo. A gente acha que as indústrias, de uma forma geral, todos os setores que a gente atua, a gente não vê nenhuma retração esperada ou alguém muito preocupado. Então, em relação a 23, que já foi um ano que o pessoal que veio melhor... No começo do ano tinha uma preocupação. Uma preocupação muito grande. A gente terminou o ano melhor do que todo mundo estava achando quando começou. Esse ano a gente já vê um sentimento muito mais positivo. Né, de volume de movimentação. Então, de novo, pelo tamanho que a gente está, pela capacidade que a gente tem hoje de atender essas pessoas, a gente está vendo muita demanda nos nossos próprios clientes ou outros clientes que, por ser a maior empresa do setor e hoje, principalmente para grandes projetos, tem poucos competidores, né, poucos players que conseguem fazer um investimento de 100, 200 milhões de reais, a gente hoje está num momento, pensando aí em vantagens competitivas, a gente está num momento muito importante que a gente acredita que em 2024 isso vai trazer bons frutos para a gente, tanto em projetos quanto em perfil de rentabilidade. E acho que, só antes de você falar, Edu, acho que tem uma coisa que até um dos questionamentos que eu faço bastante aí, quando tenho a oportunidade de conversar com vocês, que é a geração de caixa, né? Porque vocês entram num patamar agora, dado o tamanho da companhia para 24... que talvez a própria geração de caixa ela já suporte o crescimento, é um ponto até que vocês tocaram, né? No JSL a gente fez uma análise. A gente fez a análise da variação do endividamento líquido da companhia nos últimos 3 anos, desde o IPO. Então, a gente mediu a geração de caixa como sendo o saldo entre todas as fontes de consumo de caixa versus a variação da dívida líquida. Então, o que a gente viu ali que, basicamente, as fontes de consumo de caixa são os M&As, o serviço da dívida e investimentos. Investimento para crescimento. E aí, o restante para compor o saldo final de dívida líquida do período
é a geração de caixa operacional da companhia, né? Com tudo que vem dentro, receita, custo, enfim. E o que a gente observou ali nessa análise, que a gente mostrou, é que a taxa de crescimento das fontes de consumo de caixa, ela é menor do que a taxa de crescimento da geração de caixa. O que significa que, crescendo nesse ritmo que a gente cresce, em breve a gente começa a desalavancar o nosso negócio, mesmo mantendo o crescimento. Muita gente achava que em algum momento vocês têm que parar de crescer para começar a gerar caixa e desalavancar. Não é isso que a gente enxerga. A gente enxerga que mesmo crescendo, porque se a gente para de crescer, o que não é a estratégia, por tudo que a gente conversou até aqui, a desalavancagem é brutal. A gente fez um exercício desse também no JCL. Mas mesmo crescendo, a gente enxerga que a gente começa a desalavancar em breve por conta da capacidade de geração de